Bom dia, turma. Primeiro ano, a gente já assistiu aula sobre fecundação, DST, como a gametogênese ocorre dentro do nosso corpo, né? Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento embrionário, né? Como é que ocorre o desenvolvimento embrionário nos seres humanos. Então, vamos lá. O desenvolvimento embrionário nada mais é, gente, é o que ocorre. Então, vamos lá. Certo? O desenvolvimento embrionário, gente, ocorre após a fecundação, certo? O ovo encontra o espermatozoide e forma o óvulo, certo? O ovo zigoto, certo? Então, a formação desse zigoto após que a formação desse zigoto, há uma enorme multiplicação e especialização de células para a formação de um novo indivíduo. Essas células começam a se multiplicar, a se dividir, aumentar suas quantidades, certo? Até um certo estágio, ele aumenta de quantidade, mas não aumenta o volume, certo, do embrião. Então, a gente tem aqui na figurinha a representação, o zigoto, né, formado, que acontece depois da fecundação, formação de duas células, que são 12 blastômeros, depois 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros, porque como é divisão celular por mitose, certo? Então, as células vão se multiplicando, dobrando de quantidade, certo? E a formação da mórula. Quando há a formação da mórula, a gente vai ver o que? Algumas especificidades que acontecem dentro dessas células, certo? Vamos lá. Mas para a gente falar sobre desenvolvimento embrionário, a gente precisa também entender quais são os tipos de ovos, né? E os ovos, eles têm a ver, eles são classificados de acordo com a quantidade de vitelo e a localização deles. Por um exemplo, a gente tem 4 tipos de ovos, certo? De acordo com sua quantidade e localização de vitelo. Então vamos lá. Ovos oligolécitos são aqueles ovos que possuem uma quantidade pequena de, de vitelo e distribuído uniformemente, certo? Igualmente dentro do ovo. E para quem são esses ovos? Quem são esses ovos? São ovos de equinodermatos, anfiocos, de mamíferos, certo? De organismos que possuem placenta, certo? Então, esses ovos, eles são oligolécitos, certo? Por quê? Porque possuem uma quantidade de vitelo. O que é vitelo, Soraya? Ele é um nutriente responsável para nutrir o embrião. Se o organismo é placentário, ele tem contato com a mãe, certo? Através do cordão embrionário, ou por um outro, ou por ele precisar de pouco nutrientes, certo? Então, ele é oligolécico. Mesolécico, meso de metade, certo? Então, são quantidades médias de vitelo, certo? São encontrados, esses vitelos, eles são encontrados no polo inferior, na parte inferior, certo? E eles são encontrados em que tipo de organismo? Nos anfíbios, certo? Tem os ovos teolécidos, certo? Que possuem uma grande quantidade de vitelo. E são quem? São aqueles animais que precisam de todo o desenvolvimento de se nutrir através desse vitelo. Então, quem são esses animais? Esses organismos? São aves, répteis, peixes. E o centrolécido, que são aqueles ovos onde possuem uma quantidade razoável, né? Só que esse vitelo se encontra no centro do ovo, né? E são de que tipo de organismo? Dos artrópodes. Isso é muito importante a identificação para a gente saber o tipo de desenvolvimento embrionário que a gente vai falar. Como a gente está falando de desenvolvimento embrionário de organismos vivos, de seres humanos, a gente vai se ater aos oligolécitos. Por quê? Porque tem a ver com os mamíferos, que tem a ver com os indivíduos seres humanos, certo? O homem. E é esse tipo de ovo que produzimos, certo? Então, quando o ovo ele é fecundado, ele forma o ovo cigoto, certo? A gente já sabe que ele é o quê? Um ovo oligolécido. Ele vai correr sucessivas divisões mitóticas e não vai aumentar o seu volume, certo? Ele vai haver formações de blastômeros, certo? Que são o quê? Divisões celulares por mitose, certo? Formando células filhas
até chegar ao formato de mórula, certo? Existem dois tipos de clivagem, gente. São as clivagens onde os ovos oligolécitos fazem, né? Que são que onde células elas são divididas e formam células de mesmo tamanho e iguais, de ovos oligolécitos. E tem a segmentação ou clivagem de células onde elas vão formar células de tamanhos diferentes, certo? Macrômeros e micrômeros, certo? Isso são de quem? São para células, ovos que possuem o quê? Que eles são ovos heterolécidos, certo? Possui diferentes quantidades de, de vitelo, certo? Então, aqui, ó, a formação, ó. Aqui é um exemplo de ovo heterolécito. As células vai se clivando até que ela forma macrômeros, né? Embaixo, células grandes e micrômeros de células menores. E aqui a gente tem o ovo do oligolécido, certo? Então, gente, a partir de várias clivagens, há a formação de um maciço celular que a gente vai chamar de mórula. A gente tem a fotinha aqui exemplificando a mórula, certo? Ela é um maciço de células que formam a mórula. E essas células, elas vão tender a migrar para a periferia, certo? Do ovo. Eles vão se afastar e vão migrar à periferia e vai formar uma cavidade interna, que é chamada de blastoceles. E essa cavidade blastocele, a gente pode ver aqui na figurinha, ela vai surgir e vai ser preenchida por líquidos. E esses líquidos são liberados por quem? Pela célula. Então, a gente tem aqui, ó, a blastoceles. A parte externa a gente chama de blastoderme, que é a camada externa. A camada interna, células interiores da célula, dentro a blastoceles, certo? Que está composta de líquido. A gente pensa, gente, que, que leva muito tempo para isso acontecer, né? Mas não. Olha só, aqui a gente na figura da esquerda a gente vê o óvulo sendo liberado. Aqui a fecundação, formação de ovo ou zigoto, formação, a fecundação, depois da fecundação, formação de ovo ou zigoto, ainda nas trompas, né, que a gente sabe que a fecundação acontece nas trompas. As primeiras divisões, blastômeros, em forma de mórula, ainda está quase saindo das trompas. Quando a formação do blastocisto, eles já começam a entrar aonde? No útero, certo? Do indivíduo. Ele já começa a entrar no útero, onde vai ter o quê? Onde vai ter a fixação desse indivíduo e vai completar todo o desenvolvimento embrionário, certo? Então, gente, após a blástula, a formação da gástrula, vai haver a gastrulação. Mas para falar sobre a gastrulação, a gente tem que falar primeiro dos indivíduos, seres vivos, certo? Existem indivíduos que possuem 2 folhetos embrionários e existem indivíduos que possuem 3 folhetos embrionários, certo? Os indivíduos que possuem os 3 folhetos embrionários, a gente chama de triblásticos. Nós somos seres triblásticos. A gente vai produzir celoma verdadeiro, certo? E os indivíduos que possuem ectoderme e endoderme são chamados de indivíduos diblásticos, certo? Então, eles não vão possuir um celoma verdadeiro. Mas vamos lá entender quais as funções dos folhetos embrionários. A ectoderme, que é a camada mais externa, ela tem a função de quê? Formar sistema nervoso e pele do indivíduo. Já a mesoderme e endoderme, que fica entre o meio e a camada interna, eles têm a função de formar o que? Os músculos e os órgãos internos do indivíduo, certo? Então, posteriormente à blastoceles, a gente vai ter aqui, ó, o polo animal, a blastoceles, aqui a cavidade interna, cheias de líquidos. A gente vai ter micrômeros e macrômeros, certo? Por divisões de células, né? Elas se afastaram, formaram esses micrômeros e macrômeros. Vamos ter o polo vegetativo, certo? Então, aqui, gente, é um corte transversal mediano da blástula. Depois disso, vai haver a gastrulação, a embolia. O que é? É a invaginação dessa estrutura, né? Ela vai começar a
entrar, né? Vai fazer essa curvinha entrando, né? Que vai ser... Aí a gente vai ter aqui uma blastocele residual. E no final da blastocele, a gente vai ter essa estrutura, onde vai ter o arquêntero, certo? A gente vai ter a ectoderme, que vai ter a função do sistema nervoso e pele, formação. A gente vai ter mesoderme e endoderme, formando o quê? Os músculos dos órgãos internos. E o arquêntero, que vai... E esse espaço aqui, que é o blastóporo, certo, gente? Então, aqui é a gastrulação. Na próxima slide, a gente vai entender o que esse blastóporo significa e qual é a função dele. Vamos lá. Certo? Continuar. Certo? Então, na gastrulação, há o desaparecimento da blastocele, aquela cavidade cheia de líquido, e há o surgimento do arquêntero. Gente, o arquêntero, ele é um meio de comunicação com o meio externo, certo? Então, existem duas formas dele se comunicar com o meio externo, certo? Mas antes de entender como é que ele se comunica com o meio externo, a gente tem que entender que o arquêntero, ele vai formar o tubo digestivo, o digestório, certo? E vai haver a formação do blastóporo. Então, o arquêntero, ele forma o tubo digestivo e vai formar o blastóporo. O arquêntero, ele se comunica pelo meio externo através de quem? Do blastóporo, certo? Então, o blastóporo, ele pode dar origem a duas, a, a duas comunicação com o meio externo. E como é que isso acontece? Em organismos protostômios, certo? Ele vai formar a boca. O blastóporo em organismo protostômio vai formar a boca. E o blastóporo em organismo deuteroestômio vai formar primeiro o ânus e posteriormente a formação da boca. Então, o arquêntero, ele vai se comunicar com o meio externo através do blastóporo, que irá formar protostômio, que vai dar origem à boca, e deuteroestômio, ânus e posteriormente boca, certo? Então aqui a gente tem a figura da gastrulação, né? Blastoceles, um corte transversal, a invaginação e formação da gastro, né? E do arquêntero, certo? Aqui a gente já tem um arquêntero, um restinho residual de blastocele, a gastro, o blastópero, ectoderme a parte externa, endoderme e endoderme que irão formar músculos e partes internas. Folhetos embrionários. Nem todos os organismos, como eu havia dito, não formam os folhetos embrionários, três folhetos embrionários. Indivíduos que possuem os três são chamados de triblásticos, endoderme, ectoderme e mesoderme, e os organismos que possuem endoderme e ectoderme são chamados de diblásticos. Então, gente, a gente tem aqui a formação de um organismo de blásticos e um triblásticos. A gente tem ectoderme nos dois, cavidade digestiva, endoderme. Só não temos o celoma aqui, essa parte do músculo, certo? Que é rosinha, certo? Então, aqui a gente tem o indivíduo, né? O ser humano, né? O homem sapiens sapiens, com aqui os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. E aqui mostrando aqui o celoma, certo? O arquêntero, ectoderme, endoderme, mesoderme e o celoma, certo? Então, organogênese. O que é organogênese, certo? Organogênese é a diferenciação dos folhetos em órgãos, certo? O tubo neural, a gente chama de neurulação, e ela é formada por quem? Pela ectoderme, né? E a notocorda e celoma, mesoderme. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Uma boa aula e até a próxima semana.